Por que é difícil conter deficiências? Porque nós gostamos delas. Essa é que é a grande verdade. Enquanto você achar que você não gosta de ser ruim, você vai continuar sendo ruim. Quando você admitir, eu gosto de falar dos outros, é um prazer muito grande, coça a língua, me sinto bem, você vai continuar falando dos outros, porque você vai ficar tentando fazer de conta que não faz isso, tentando reter uma coisa que lhe dá prazer, e vai continuar o tempo inteiro com o sentimento de eu não consigo, é a falência, e aí você termina desistindo, né? Se for aquele espírita que não estuda, diz assim, vou deixar para a próxima encarnação. Isso aqui não dá. A verdade é que, pareado com nossas deficiências, nós também já temos virtudes, todos nós. É muito infantil, em qualquer relacionamento que a gente vai ter, seja com um ser humano num casamento, vida a dois, seja num relacionamento de trabalho, na família de um modo geral, dentro de um ambiente religioso em que a gente vai se tornar um trabalhador e vai ter conflito, é muito infantil fazer aquela leitura que a gente chama de maniqueísta, ou seja, aquela leitura que você vê o mundo assim, entre bons e maus, geralmente bom você, maus outros, ou bons os seus, maus os outros. E essa divisão maniqueísta é que Jesus tentava abolir, porque quando ele mandava nós perdoarmos os inimigos, é para que nós pudéssemos observar que o inimigo não é um ser dotado de apenas deficiência, como as pessoas amadas não são dotadas apenas de virtudes. E nós sabemos disso. É tentar sair desse plano infantil de ver o mundo dividido entre bem e mal, bem preto e branco, que é reforçado na nossa cultura através das parábolas modernas que a gente vem desde a infância vendo, como a luta do bem e do mal representada por Tom e Jerry, He-Man Esqueleto, Thundercats e Munra, né? X-Men e Magneto, essas reproduções infantis de que tem os bons e os maus, que os heróis sempre vencem, os maus são sempre ruins, que os maus nascem maus e morrem maus, e os bons nascem bons e morrem bons, faz com que a gente tenha uma visão distorcida e pequena de ver a tribo ao lado como inimiga, a religião do lado como inimiga, que alimenta, num extremo, o comportamento do Estado Islâmico, que imagina que todo aquele que não tem a fé que eles têm e não a praticam do modo como eles praticam, merecem a morte. Exatamente porque enxerga no outro somente os defeitos e em si somente as virtudes. Certamente nós não estamos aqui, nós que estamos aqui assistindo essa palestra pela internet, certamente nós já não estamos mais nesse patamar. A gente pode até ter tido vontade de cortar a cabeça de alguém nessa encarnação, mas não executamos o plano, graças a Deus. Nem devemos. Porque essa tendência acontece quando eu enxergo no outro apenas o mal, o defeito ou o incômodo que ele vem para me destruir. Mas o Evangelho ele tem um sentimento básico que perpassa todo o seu panorama. Da Gênese ao Apocalipse, existe uma proposta de reconciliação. O homem se distancia por equívocos da divindade e sente-se obrigado, por necessidade de Deus, porque Ele não necessita de nós, a uma reconciliação. Essa reconciliação, ela passa por uma reconciliação com todos os outros. A grande ingenuidade, que inclusive Emmanuel faz o comentário, que você aderir a um sistema de fé pelo quanto ele lhe toca intelectualmente, seja evangélico, católico, budista, espírita, muçulmano, hindu, em algum momento se sintoniza aquela expressão de religiosidade, porque ele atrai intelectualmente os conceitos, a forma, o ritual, mas intimamente você não traz aquilo para um panorama de conversão real, você tem uma adesão sem uma conversão de atitude, e aí você não entende que na proposta de reconciliação com Deus, para que eu me reconcilie com o Pai, eu preciso me reconciliar com os filhos deste Pai. Mas os filhos deste Pai, ao contrário de muitas leituras distorcidas que se insistem em fazer, não são aqueles que têm a mesma visão de mundo que eu tenho, especialmente no campo da fé. Algumas pessoas imaginam que o Evangelho descreve 3 grupos apenas: os judeus, os que não conheciam o cristianismo, né, e os que são convertidos ao cristianismo. Só são esses 3 grupos. E aí você descarta todas as outras religiões. Simplificando como se fossem 3 grupos. Os que já estão em Deus, chamada igreja, os que não estão em Deus e os que receberam a mensagem, mas não aceitaram o Cristo ainda como os judeus. Simplificando a raça humana em 3 grupos, como se Deus fosse assim, simplista na sua criação e não na grandiosidade que ela tem.
Se a proposta do Evangelho de reconciliação com Deus, e essa reconciliação com Deus se dá na reconciliação com os outros filhos dele, independente de sistema de credo, de crenças, de condição financeira, inclusive a parábola do bom samaritano, ela é extremamente clara com relação à ideia de que o que importa é um conjunto de atitudes e não uma percepção religiosa, porque é exatamente o que não era nem o sacerdote, nem o levita, ou conhecia a palavra, conhecia a Torá, é o único que ajuda aquele que está caído, ou seja, é este que faz a vontade de reconciliação, encontrar o próximo. Eu preciso encontrar todos, mas encontrar todos como eles são, não na fantasia do que eu gostaria que eles fossem. Quando eu quero gostar das pessoas só como elas são, eu não gosto de ninguém, nem de mim. Porque eu vou gostar de uma fantasia que eu criei sobre mim e de uma fantasia que eu criei sobre os outros. Por exemplo, alimentar a ideia de que casamento não tem conflito, não tem moído, não tem encheção de saco, não tem uma pessoa cobrando. As pessoas acham que existe casamentos assim. Se tiver, é preocupante, alguma coisa está errada. Porque quando você está com alguém que não lhe cobra, que não lhe pede para você dar mais, para você ser mais, essa pessoa não lhe ama mais. Se essa pessoa que está junto de você não vive exigindo que você seja melhor o tempo todo e se supere o tempo todo, ela está preocupada com uma outra pessoa. É verdade. Porque a ilusão é achar que tem uma gueixa ali esperando para dizer sim, quando você dá play, quando você não quer dar pausa, vai fazer o que você quer, vai jogar videogame, vai ver jornal e ela tem que ficar lá calada. Essas fantasias de um ser humano idealizado, em que eu só quero as virtudes, mas eu não quero os defeitos, significa dizer que você não vai reconhecer em você também os defeitos e por isso você não vai construir mais virtudes. Ou então você vai fazer aquela equação, vou ficar numa retenção moral absoluta, sempre imaginando que fazer a vontade de Deus é não fazer o mal, ou não expressar meu lado negativo, quando na verdade Ele quer que a gente expresse a luz. Por isso, quando Ele encontra os personagens que nós conhecemos no Evangelho, que muita gente só via sombra, certamente a multidão em Zaqueu só via sombra, na mulher samaritana só via sombra, na adúltera a sombra da traição. Ou seja, as pessoas estavam manifestando exteriormente a sombra já. Elas eram acusadas por isso. Quando ele diz assim, tá bom, vocês que acham que só ela tem sombra, que só ela tem defeito, que só ela se equivoca, joga pedra. Vocês nunca erraram. Olha, no momento que ele faz isso, ele aponta para a sombra de cada um. E apontar para a sombra de cada um desestabilizou a multidão que largou as pedras. Mas o objetivo dele naquele momento, mais do que salvar aquela mulher de um apedrejamento público, né, que ainda é um comportamento extremamente animalesco, que não condiz com nossa busca de civilidade, e ainda acontece nos dias de hoje. A gente vê isso, teve recentemente um caso de uma mulher que foi caluniada na internet em São Paulo e ela foi morta no meio da rua e depois não era culpada de nada. Então, mais do que esse comportamento que ele queria evitar acontecer, ele queria aproveitar aquela cena para instruir a multidão. Porque nele, em nenhum momento, havia algo que não fosse uma lição. Ou seja, no momento que vocês identificam as sombras, que vocês têm coragem de mergulhar nesse mundo íntimo, mesmo que seja provocado por uma pergunta que ele instiga em fazer, você nunca errou, não, então vá lá, fica à vontade. Aí a pessoa que tem um mínimo de consciência, ela para imediatamente, não é um tom acusador. Não é um tom acusador, é, se você quer realmente tomar conta de alguma sombra, cobrar conta de alguma sombra, essa é a sua sombra, nunca a do outro. Se você tem contas com os defeitos dos outros, você é um ignorante de si mesmo, porque não dá conta dos seus próprios defeitos. É por isso que Jung, um grande psicólogo, e que criou a psicologia transpessoal, diz que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Olhar para fora, olhar a vida do outro, a beleza do outro, a riqueza do outro, a inteligência do outro, tudo que o outro pode ter que eu acho melhor do que eu tenho, me faz sonhar, me faz invejar, me faz fantasiar, me faz querer destruir o outro. Quando eu olho para mim, aí eu tenho realmente possibilidades de fazer planos de modificação. Então, a purificação íntima não é uma mera contenção de defeitos. É, sobretudo e acima de tudo, o desenvolvimento das virtudes. Por quê? Defeitos, eles são comportamentos que se cristalizaram na gente, condicionamentos. A gente se acostumou a fazer. A gente chama isso de tipo piloto automático, quando de repente ligam para você
e pedem para que você compre pão antes de voltar para casa, mas você é tão condicionado a voltar para casa pelo mesmo caminho que você passa direto e quando vê está em casa sem o pão. O que foi aquilo? Um comportamento que você condicionou. Eu me lembro que um dia eu perdi a noção de hora, acordei de manhã desesperado, 6 da manhã, comecei a tomar banho e minha esposa disse, tu vai para onde? Eu disse, para o consultório. Eu disse, domingo. Era domingo. Eu tinha perdido, né? A gente diz assim, minha avó chamada, estava trevaleando, esse pesadelo, né? Estava trevaleando, acordei desesperado, era domingo, comportamento de condicionamento.